Graça e paz, povo abençoado de Deus. Graça e paz, amados irmãos. Você que entrou agora nesse vídeo, eu te peço para você ficar até o fim, porque hoje nós vamos nos deleitar com a leitura de Salmo 85. Nosso objetivo é orar com os irmãos. Nosso objetivo é ler um salmo e comentar um pouco das grandezas de Deus sobre as maravilhas que está na palavra. E temos encontrado bastante bênção do Senhor nesse contexto. Deus tem fortalecido, Deus tem dado direcionamento, Deus tem despertado, e é essa a razão e o motivo maravilhoso de buscarmos a palavra. Nós vamos ler, meditar, não é um estudo, é um espontâneo compartilhar da palavra. E eu quero que você ore comigo no final. Se você está aí buscando algo do Senhor, une-se a nós. Deus tem bênção para as famílias, Deus tem bênção para as vidas. E eu sei que você que está entrando agora, não sei aonde você está, você é abençoado de Deus, e Deus quer revelar algo novo para você. Enquanto os irmãos vão entrando, os irmãos que estão conosco orando, eu vou aqui só cantar um louvor simples, só para dar tempo para os irmãos irem entrando no Espírito, que nós vamos juntos ler esta palavra e orar ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus está na tua casa. Nós devemos ter prazer de estar na casa do Senhor. Deus está no teu coração. Abre o teu coração. Deixa Deus dominar o teu ser.
Deixa Deus guiar os seus passos. Deixa Deus ter o governo pleno na tua vida. E aí sim, você vai ver que as coisas entram num controle maravilhoso. Como conseguimos isso, pastor? Buscando viver mais em espírito. Buscamos viver mais vendo o Espírito Santo de Deus dominar os sentimentos, as emoções da carne. E nesse momento, no teu coração, na tua vida, na tua casa, no teu lar, Deus, Ele quer revelar a soberania e a vontade dEle. Oh, aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu sei que para muitas batalhas vêm, mas no meio da luta, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa dele, onde flui o amor. Glória a Deus. Louvados irmãos, eu sei que muitos adoradores, muitos cantores vão estar adorando ao Senhor, estão talvez vendo, ouvindo esse live. Nós somos simplesmente aqui adorando ao Senhor espontaneamente e admiramos os grandes feitos que o Senhor dá para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amados, vamos aqui seguir o propósito, como já disse, fica até o final. No final nós vamos fazer uma oração em conjunto, aonde Deus, na infinita graça, bondade e amor, vai tocar a sua família, vai tocar você, vai tocar no seu negócio, vai tocar na sua vida. Deus, Ele é poderoso e Ele preparou esse momento aqui, não só para pegar, ligar e de repente mudar o canal. Eu gostaria que você ficasse até o final. Nós vamos aqui falar um pouco desse Salmo 85. Salmo 85. O objetivo é ler o Salmo, ler o número do Salmo e depois, junto com os irmãos, nós estamos buscando de Deus algo que possa fazer-nos crescer no foco da palavra,
no foco das bênçãos de Deus. Não é um estudo, nós vamos aqui fazer algo espontâneo para que Deus toque o coração de cada um. Amém? A palavra de Deus diz assim no Salmo 85. Salmo 85. Começaremos a ler com os irmãos. Amém? 1. Abençoa-te, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos de Jacó. 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. 3. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. 4. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retira-nos sobre nós da tua ira. 5. Estarás para sempre, ó Deus, estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. 8. Escutarei, ó, o que Deus, o Senhor, disser, porque falarás de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. 10. A misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. 11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. 12. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. 13. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar caminhos abertos pelos seus passos. Glória a Deus. Queridos irmãos, salmo maravilhoso esse salmo. Esse salmo traz para nós um grande despertamento. E eu vou ser sucinto, não vou esmiuçar grandes coisas, mas eu vou ser sucinto. O cantor Moore, o salmista, em 13 versículos que tem esse Salmo 85, ele nos direciona as ações e a busca e a confiança que ele tem no eterno, no poderoso. O Salmo, ele trata de coisas maravilhosas, de buscas, de concessões maravilhosas do Senhor, a liberdade, a livramentos, e nos traz também, dentro do contexto, um entendimento das características intrínseca que há no Deus que nós servimos. Deus, ele é maravilhoso,
E nós vemos que coisas maravilhosas estão ligadas à grandeza de Deus, a personalidade, ou aquilo que está dentro da realidade daquilo que Deus é, daquilo que Deus transmite, daquilo que Deus passa para cada um de nós. Deus, ele tem as suas maravilhas reveladas. E dentro desse contexto, nós pegamos virtudes maravilhosas, e dentro dessas virtudes, nós tanto nos alimentamos, nos fortalecemos, como também somos beneficiados pela virtude maravilhosa que está dentro do contexto do que é Deus. Está em Deus, é Deus, vem de Deus. E se nós entendermos coisas maravilhosas que nós vemos dentro do legado, da chamada, da revelação e da chamada, ao longo de tudo aquilo que Jesus vem fazer, ele nos chama a sermos, ou aos discípulos, a ser seguidores dele. Jesus, ele vem, prega o evangelho, prega o evangelho de quê? Da graça, o evangelho da graça. E cada um dos discípulos que chegaram a ele foram impactados com o convite: siga-me, vem e segue-me. E Jesus, ele fala mais ainda, mais deliberadamente, sobre a forma que devemos realmente seguir a Jesus. Não tem nenhuma justificativa que impeça a pessoa a segui-lo. No tempo real, no tempo propício, no tempo certo em que nós estamos diante da palavra dele. Jesus, ele diz assim: quem quer vir após a mim, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, quem quer vir após a mim, toma a tua cruz e siga-me. Não há razão para queremos adiar uma decisão, se a proposta é algo que nos traz renovo, é algo que nos direciona à vitória, é algo que nos direciona àquilo que a carne, a manifestação da carne não consegue. Agora, voltando a esse maravilhoso salmo que aqui estamos, eu quero, dentro de algumas poucas palavras, trazer aqui que o salmista, ele mostra nos primeiros versículos a expectativa de uma libertação, de um livramento. E ele coloca dentro dessa prisão, um algo feito que levou a nação ao cativeiro. Ele começa no versículo 1 dizendo: fizeste regressar os cativos de Jacó. No Salmo, no verso 1. No verso 2, ele revela que perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados. Fizestes, no versículo 3, cessar toda a iniquidade, desviando-se do ardor da tua ira.
Amados, vamos aqui entender que o cativeiro vivido, que agora está sendo libertado, foi fruto de ações que contradizeu a vontade do Pai, do Eterno, do Deus, do Soberano. Então, todas as vezes que nós nos posicionamos contrário à vontade de Deus, o Pai, nós sabemos que nós estamos, nós mesmos, nos afastando daquilo que é a aprovação do Senhor, que é a aprovação do Eterno. E Deus, então, Ele nos deixa à mercê das nossas experiências, pois se buscamos pelas nossas próprias vontades, nós vamos colher fruto dessa situação. Então, quando o salmista, ele fala aqui, no versículo, como nós lemos, que perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, é porque agora, oposto àquilo que levou a eles ao cativeiro, a transgressão, a iniquidade, o desvio da personalidade, eles agora voltaram ao arrependimento. E o arrependimento verdadeiro, aquele que faz com que o sentimento da pessoa leva ela a raciocinar, a analisar que o pecado não está lhe fazendo bem, que não há prazer, que não há êxito no pecado cometido. Então esse arrependimento verdadeiro, genuíno, ele é alcançado com a graça do perdão. Jesus, ele desce dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo: arrependei-vos, ou para chegar ao reino dos céus, é necessário que haja arrependimento e conversão. Conversão é uma brusca ou uma total ou um exercício de voltarmos do sentido que estava indo. Se estamos indo ao caminho errado, para chegar e ter êxito de conquista, devemos mudar o direcionamento. Você não chega a um ponto desejado pegando as rotas erradas. Você não chega às bênçãos de Deus dividindo-se ou estando dividindo, buscando andar por caminhos tortuosos. Jesus, ele está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino. Para o reino que é chegado, alcançarmos, porque é graça do Senhor, devemos reagir contra aquilo que está dominando, está nos prendendo, está nos tornando escravo. E aí o salmista, ele vem dizer: o povo de Jacó foi levado cativo, foi levado ao cativeiro por causa das iniquidades, o qual produziu no Senhor. E aqui ele fala no versículo 5, dizendo, versículo 5 ele fala: estarás o Senhor para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não, Deus não faz isso. E nem sempre, nem para sempre. O momento em que nós achegamos ao Senhor, o momento em que nós abrimos nosso coração a Deus, respondendo ou analisando o que está em Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Abriu
para a entrada da magnitude, da bênção de Deus. Deus ele está batendo na porta. Deus ele quer entrar para cear. Mas a verdade é que nós temos que entender que devemos nos preparar nós devemos deixar o nosso ser estar realmente preparado para acomodar as grandezas de Deus em nossas vidas. Deus ele quer trazer salvação e bênção. A verdade é que muitas pessoas elas buscam todo o êxito sem, na verdade, se manifestar aquilo que se deve manifestar para receber, que é o arrependimento e a mudança de comportamento. Aí no versículo 4 ele fala assim: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação. Torna-nos trazer do cativeiro, tirar-nos do cativeiro. Ó Deus que pode nos libertar. Em que momento sentimos que estamos presos, cativos, dominados? Em que momentos? Será que alguém que está ouvindo agora, existe momentos em que parece que o cativeiro se tornou algo bastante dominante? Quando nós realmente desejamos e nos posicionamos, nada pode impedir-nos de alcançarmos a graça da salvação que vem do Senhor para nós. O salmista, eu quero pular para o 9, ele diz assim: certamente que a salvação está cuja aqueles que o temem. Certamente que a salvação está cuja aqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A salvação está perto daquele que o teme. O temor de estarmos transgredindo alguns preceitos, o temor de perdermos realmente a conexão e a aliança, faz-nos observar de que maneira que eu estou procedendo, que tipo de filho eu estou sendo do Pai em quem eu espero a bênção, em que eu espero o amparo, de quem eu espero, na verdade, o socorro. Aí vem. No versículo 10 ele diz: a misericórdia e a verdade se encontrará. Olha que maravilha. E aqui nós vamos preparar para terminar. A misericórdia e a verdade nos encontrará com a justiça e a paz. A justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde o céu. Olha que maravilha, meus amados. Se nós entendermos a grandeza desse maravilhoso salmo, nós sairemos fortalecidos. Quando agimos com justiça mediante a todas as ações, nós vemos uma paz, porque quando há justiça em todas as circunstâncias, na verdade, mesmo que agindo com justiça, poderá vir sobre mim alguns sinais, aparentemente, visualmente, carnalmente, de perda, mas me dará paz,
porque é sobre a justiça que eu estou vivendo e não sobre os benefícios das coisas injustas. Aí já dá para entender por que se beijarão. Porque não adianta você ter êxito, ter alguns avanços mediante a atos de injustiça. Porque aquela paz ela não vai existir. Agora dá para perceber que nesse número 85, aqui nós encontramos ações maravilhosas. E essas ações pode ser estabelecido como um quarteto divino. Um quarteto divino. Neste sagrado versículo nós estamos aprendendo sobre o encontro maravilhoso entre esses 4 elementos. Quais são eles, pastor? Quais são eles? Essas virtudes espirituais, quais são elas? A qual nós estamos falando que está incítrico a Deus. A graça, a justiça, a paz. A graça, a verdade, justiça e paz. Esses quartetos, meus amados, divinos, só se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Só se encontram harmônico na pessoa de Jesus Cristo. Nele a graça, a verdade, a justiça e a paz se realizam-se completamente. Se realizam-se completamente. A graça, nós sabemos que é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido. Graça é Deus nos amando sem merecermos ser amados. Graça é alcançarmos o favor divino sem merecermos. Em algumas maneiras de interpretar e traduzir, graças ela vem como sendo misericórdia, embora na verdade o significado de ambas são diferentes. Graça é receber um favor divino que não se merece, que não tem mérito, que não se fez algo para ele, é graça, é de graça. E misericórdia é Deus compadecendo, do miserável pecador para que haja um resgate dele na presença de Deus. De acordo com a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, no versículo 8, fala que Noé alcançou a graça aos olhos do Senhor no meio de um juízo divino. Ele alcançou a graça por meio de um juízo divino. No versículo lá que nós estamos falando, diz assim que o Senhor decidiu. Ele disse: destruirei homens e criarei sobre a terra, destruirei o homem que criei de sobre toda a terra. Desde o homem até os animais, até o réptil, até as aves dos céus. Porque me arrependo de seus feitos. Isso é Deus falando. Deus está virado com o quê? Com a iniquidade do povo que foi criado para adorar. O povo se perverteu e fez com que também a perversidade alcançasse alguns pontos que, infelizmente, até eu creio conjecturar, até os animais foram afetados com essa corrupção. Nós estamos falando de uma decisão no passado em que Deus
vai enviar o dilúvio e toda a humanidade. Ele inclui répteis, animais, aves do céu. E se nós analisarmos hoje, a perversidade, ela chegou a um ponto tão grande que a humanidade ela está pervertida. Existem pontos e pontos em altos níveis no meio da sociedade de pessoas que já criaram relacionamento, uso abusivo, até mesmo com relação aos animais. Mas seguimos em frente. Porém, Deus, em Gênesis, ele achou graças em Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, por quê, pastor? Por quê? Porque a palavra diz, ali em Gênesis, que Noé, ele tinha algumas situações, ele fazia algumas situações que o tornava diferencial. Noé era justo e perfeito em meio à sua geração. Noé, em meio a todo aquele conflito moral, aquele conflito que vivia a sociedade, Noé, ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem que andava com Deus e ele achou graça. Deus viu que ainda poderia realmente preservar para que a continuidade da característica de homem como Noé pudesse vir povoar a terra juntamente com a sua família novamente. Agora vamos entender que a ira de Deus estava contra o pecado. A ira de Deus estava contra a iniquidade. A ira de Deus estava contra a perversidade. No entanto, um homem justo, um homem diferente, um homem que buscava andar com Deus, entendendo que os feitos de Deus já eram o suficiente para ele adorá-lo eternamente. Ele achou graça aos olhos de Deus. A primeira pergunta, como nós alcançamos achar graça aos olhos de Deus? Em que lugar que você está indo? Em que ambiente você está andando? Que tipo de coisa as pessoas que estão do teu lado estão fazendo? Seja o diferencial. Busca ser o diferencial. Porque aí que está. Aquele que anda com Deus, ele não consegue se contaminar com os feitos do mundo. Com as coisas do mundo. Noé alcançou a graça do Senhor, aos olhos do Senhor, em meio ao juízo divino. Eu quero chamar você a atenção, nós também recebemos da plenitude de Jesus Cristo graça sobre graça. João capítulo 1, ele nos traz algo maravilhoso e eu quero ler, com os irmãos uma parte desse capítulo, João capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testificou dele e chamou, dizendo: este era aquele que eu dizia, o que após mim, antes de mim, vem, porque foi o primeiro do que eu. Todos recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Versículo 19, só para terminar. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho genuíno que está no seio do Pai, esse o Pai o revelou. Amém? Então, nós alcançamos a graça do Senhor mediante, meus amados,
essa maravilha do poder revelado pelo Filho Jesus Cristo. Paulo afirma em Romanos, capítulo 5, versículo 20, assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. A graça reinasse pela justiça. Glória a Deus. Assim a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Eterno. Bendito e poderoso é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Paulo afirma também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a seguinte palavra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça vem de Deus. É dádiva de Deus, revelada no Filho. Não é uma obra, não é um feito, não é uma ação, não é nada que a minha mente, que o meu físico, nem é nada que eu possa fazer para alcançar. Só uma coisa eu devo fazer: arrepender, converter e crer. João 3,16. Deus enviou o Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha, para todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. É pela graça. A graça nos faz alcançar quando nós realmente demonstramos para o Senhor que algo que nós dedicamos a Ele, que nós depositamos nele, o mundo não pode corromper. A fé, andar com Deus, entregar ao Senhor. Essa foi a primeira ponto que nós pegamos nesse número 88. O segundo é a verdade. A verdade é outra virtude maravilhosa que está incítrico no Espírito Santo, né, que está no Espírito, nas coisas espirituais, que é dito a verdade. Verdade é a exatidão dos fatos. Verdade é a realidade sem máscara. Verdade é a ausência de fingimento e do engano. O que é verdade? Verdade é a exatidão dos fatos. Verdade é a realidade sem máscara. Verdade é a ausência de fingimento e do engano. Então, a verdade, ela não se associa a nenhum desses, nada daquilo que é falso, nada daquilo que está escuso, está mascarado, está coberto, que todas as coisas devem estar em livre acesso, porque a verdade ela não tem que temer. Então, muitas das vezes nós temos que entender que há algo que podemos, de repente, não ser descoberto pelo homem. Algo que poderemos realmente estarmos dentro do nosso ser sem ser revelado para alguém.
mas Deus ele sabe todas as coisas. Então que a sua verdade, então que a verdade que nos impacta esteja dentro de nós, independente de tudo aquilo que vem, tudo aquilo que se manifesta. Eu trago aqui em Deuteronômio 14, Deuteronômio capítulo 32, que fala, meus amados, algo maravilhoso de acordo com ele. A verdade é Deus. De acordo com ele, a verdade é Deus. E nós sabemos que ao longo do tempo nós anunciamos e falamos que o pai da mentira é o diabo. O pai que mente, aquele que traz a falta de clareza, aquele que traz as coisas ligadas ao fingimento, ao engano, é o inimigo. E Deuteronômio diz assim, Deuteronômio revela assim, o Senhor é a rocha, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha só como é que é. Então nós aprendemos que em Deuteronômio esses atributos estão ligados ao Senhor. Ele é. Deus é a verdade. Deus é a verdade. A obra do Senhor, ela é perfeita. No caminho do Senhor são justos. Então, lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, e de acordo com João capítulo 4, versículo 6, Jesus é a verdade revelada em nós, revelado para nós. Está dizendo assim, em João 14, versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja bem que Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai, o mesmo atributo que lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que Deus é a verdade. Ninguém vai à verdade sem aquele que guia, e que é a verdade, que guia pela verdade. Então, Jesus, ele diz, ninguém vem ao Pai, João capítulo 14, versículo 6 e 7 diz assim, se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai. Que nos liga ao entendimento da importância da verdade para a construção da nossa verdadeira vida de manifestação, de graça e de bênção. Veja bem que o Espírito Santo, também nas Escrituras, porque o Espírito Santo, ele é aquele consolador maravilhoso, perfeito, em que quando Jesus diz, ele diz, não vos deixarei só, eu vou ao Pai e vos enviarei um Espírito Consolador. O Espírito Santo também é a verdade. O Espírito Santo também conduz esse atributo, essa virtude, essa maravilhosa ação, né? De acordo com João, capítulo 17, versículo 17, diz assim, 14, 17, né? João capítulo 14, 17, diz assim, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em João capítulo 17, versículo 15 e 17, mais profundo eu quero deixar, que está dizendo assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal que está no mundo.
Nós temos algo maravilhoso que vem em minha mente, que nós temos assim. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós devemos estarmos nos livrando desse mal que o mundo produz, porque jaz no maligno. E esse versículo está dizendo assim, não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus está falando. Santificai-vos na verdade, versículo 17. Isso é do João 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade que nos traz o entendimento que a palavra do Senhor, ela é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a revelação da verdade. A palavra do Senhor, ela é o alimento que sustenta, o pão que nos fortalece. A palavra do Senhor, ela é imutável. Agora, amados, eu quero correr aqui. Os outros dois são justiça e paz. Justiça é aquilo que é reto. Justiça é a virtude moral que inspira o reconhecimento do direito dos outros e faz dar a cada um o que é seu. A justiça ela faz essas maravilhosas ações. De acordo com Salmo 11, 17, o Senhor é justo. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Ora para aqueles que se assemelham à sua semelhança. Atos de justiça. Atos de verdade. Atos que realmente nos faz seguir os passos, porque de graça também, como nós recebemos um amor incondicional, um amor que na verdade não tem como mensurar de maneira tal, também é esse que nós devemos semear. E a justiça, de acordo com 1 Coríntios capítulo 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo diz assim, Paulo diz que Jesus se tornou parte de Deus, a nossa justiça. Jesus se tornou parte de Deus, a nossa justiça. No versículo está dizendo, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Olha que maravilha. Em 1 Coríntios, nós vemos que Paulo está trabalhando com a certeza de que em Deus nós alcançamos e nós podemos ser transformados. Lá em versículo 28, antes do 30 que eu falei, Paulo diz assim, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as quais que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se gloria perante ele. Não há nada, não há mérito, são na humildade, na simplicidade, mas na certeza da modificação que nós alcançamos as virtudes e as bênçãos do Senhor, porque o Senhor, Jesus Cristo, ele foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Maravilha, maravilha, maravilha. Paulo está dizendo em Isaías capítulo 4, versículo 4, Isaías capítulo 4, versículo 4, é algo maravilhoso. O profeta ele revela aqui sobre
sobre essas maravilhas, né? E umas coisas interessantes que tem nesse versículo, e eu quero aqui ler com os irmãos, no versículo 4, ele diz assim: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. No versículo 2, desse capítulo 4, Isaías está dizendo assim: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza. O renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra excelente e formoso, para que os que escaparem de Israel. E será que naquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, profeticamente. Olha que maravilha. Profeticamente, profeta dizendo profeticamente as grandezas das libertações e da conquista daquilo que viria para o povo de Israel, mas trazendo para o nosso momento de hoje. Quando chega no versículo 4, ele diz: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, nada que esteja impuro, nada que esteja manchado, nada que esteja, na verdade, confuso, alcançará. Mas quando o Senhor lavar e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito da justiça e com o ardor. A justiça revelada, manifestada, para que haja um regozijo que está para vir profeticamente, até mesmo em campo global, do encontro com o Mestre, com a igreja, mas também nesse momento agora, com cada um que está ouvindo, com cada pessoa da igreja, com cada pessoa que tem buscado, com cada pai, com cada filho, com cada pessoa individual, com justiça. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz assim, eu vou ler o 7, 19, capítulo, versículos 7 e 8, diz assim: regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. No versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. O linho fino são a justiça dos santos. Quando agimos com justiça, quando deixamos todo esse processo do trabalhar de Deus, do profundo trabalhar de Deus, tirando todas as nossas manchas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e mudando até mesmo a nossa... E foi-lhe dado que vestisse o linho fino, puro e resplandeceste, porque o linho fino são justiça dos santos. A igreja, você que é igreja, você que está ouvindo agora, a forma de alcançar as grandes bênçãos, sair do cativeiro, viver em liberdade é conhecer, é aprofundar. A igreja gloriosa, ela deve estar vestida de justiça. Ela deve estar vestida do manto santo, de justiça, santidade e justiça. Amém, amados? O próximo, o último, aqui eu termino, é a paz do Senhor. A paz é sinônimo de tranquilidade. A paz
e harmonia no relacionamento com Deus e com as demais pessoas. É sinônimo de tranquilidade. Paz é bem-estar, é êxito em todas as áreas da vida. Quando alcançamos essa paz, estamos verdadeiramente nos completando, porque ela se manifesta de uma forma maravilhosa quando realmente entendemos que não é por mim, não sou eu, é o agir de Deus em mim. De acordo com Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus, ele é uma paz revelada pelo profeta. Jesus, ele é uma paz revelada pelo profeta como um príncipe da paz. Lá diz assim, quando estava profeticamente Isaías revelando sobre o que estaria para vir, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, os ombros de Jesus. Os principados está sobre os seus ombros. E se achará o seu nome, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. No versículo sequente que eu quero colocar é João capítulo 14, versículo 27. Ele revelou e nos deixou a paz como um legado maravilhoso, né? João 14 diz: deixo-vos a paz, e a minha paz, ele é o príncipe da paz. A minha paz é o príncipe da paz falando: a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Tem gente que busca paz nas conquistas terrenas. Ah, pastor, o senhor é contra? Não, não sou. Nós devemos, enquanto estivermos aqui, estamos em busca de conquista, mas sabendo que nada levaremos conosco. Conquista não para adorarmos a ela, mas pode ser usado como um testemunho. E essa conquista não nos traz a paz. Ela não é o símbolo da paz. Ela não é o símbolo do êxito. O símbolo também de que grandes bênçãos está sobre esse que grandes conquistas teve. Não. Esse ponto nós devemos desmistificar do nosso meio. Conquista é maravilhosa, devemos lutar para a conquista, devemos buscar a conquista, mas entender todas as coisas onde passar. Mas a palavra de Deus, ela é que jamais passará. E Ele nos provê, Ele nos garante algo maravilhoso que pode eternizar-se conosco. Quando Isaías diz que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, está nele. É o nome dele. E ele, quando Jesus vai se despedir, ou vai estar revelando a sua despedida, ele faz: deixo-vos a paz, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. A paz que vem do Senhor nos faz entender que nós temos a graça de Deus dominando todo o nosso ser. Em Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Paulo afirma que o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. No versículo 32 desse mesmo capítulo 14 diz que
Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, porque o nosso Deus é um Deus, não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Então, que nós venhamos nos alimentar dessa paz, nos saciar com essa paz. E para terminar, em Efésios capítulo 14, versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 3, o Espírito Santo também é um espírito de paz. Diz assim: procurando guardar a iniquidade do espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos procurar guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4: há uma só carne e um só espírito, e também fosse chamado para uma só esperança da vocação. Amados, esse número 85, ele é muito rico, como eu já disse. Eu trago para vocês essa palavra. Espero em Deus que Deus abençoe cada irmão, cada família, cada vida nesse momento. E que nós venhamos, cada dia, aprendermos mais, usufruir e sermos um condutor, usufruir da graça, sermos um condutor, semeador. Usufruir da verdade, sermos um condutor e semeador. Usufruir da justiça, sermos um condutor e semeador. Usufruirmos da paz, que excede todo entendimento, e sermos um semeador. Porque Deus nos dá a entender, e já aprendemos, que a graça, a verdade, a justiça e a paz se encontram de forma abundante na pessoa do Filho amado e do Espírito Santo. Meus amados, desejemos que um dia este quarteto se encontre de novo, assim de uma forma harmônica, abundante, em cada coração que me ouve nesse momento. Deus abençoe, em nome de Jesus. 2 minutos de oração e termina em nome de Jesus. Pai eterno, que essa pessoa que ouviu esse live, que a pessoa que ouviu, meu Deus, esse momento, meu Deus, juntamente com a família, juntamente, meu Deus, com aqueles que estão ao lado, meu Deus, possa ser impactado pelo poder que começa uma obra linda, maravilhosa, de dentro para fora. Meu Deus, tira toda a angústia, toda a dor, toda a tristeza. Pai, tira todo o medo. Deus, faz retornar, meu Deus, a casa aqueles que foram, a casa aqueles que foram tirados, a casa aqueles que foram enganados. Meu Deus, restitui para esta vida, para esta família, as maravilhosas bênçãos. Meu Deus, que a graça, a verdade, a justiça do Senhor alcance